Ao longo da história da humanidade, o homem sempre quis ser um tipo de Deus. Aqui no Nordeste, no Ceará, onde eu nasci, sempre ouvi as pessoas dizendo: Olha, o homem quer ser mais do que Deus. Não tá vendo? Ninguém pode ser mais do que Deus. E nós conhecemos a história na Escritura do Nimrod, um descendente de Noé. Quando a ordem do Criador era: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Está escrito: Nimrod, poderoso caçador diante de Deus, disse: ajuntemo-nos num só lugar e façamos um nome. E o nome era o nome dele. Ele se fez Deus. Ele disse que ele mesmo era o sol, e a sua mãe Artemis ou Semíramis, que ele tomou por mulher, era a lua, e os seus descendentes eram, por sua vez, as estrelas, baseado nas mitologias na época de Gênesis. Os homens acreditavam que eram frutos de deuses, eram deuses na terra. E para falar a verdade, o Criador, ele tem os seus filhos na terra, feitos à sua imagem e semelhança, segundo a mitologia de Gênesis, porque Gênesis foi uma cópia de outros escritos sumerianos e Hammurabi foi as leis de Moisés. Enfim, não vou entrar nessa parte aí. Eu só vou dizer que seguiram o Nimrod como se fora realmente um deus. E aí vocês veem que o Moisés, por exemplo, o Moisés, ele recebeu a tábua do testemunho, as pedras dos 10 mandamentos. Mas Moisés, ele escreveu 613 leis, um código de lei, a Torá ou o Talmud, que já passou a contradizer o que o Criador pediu. O Criador pediu para não matar, mas no código dele, se uma pessoa vacilasse, era para morrer apedrejada. Por N motivos tinha de morrer. Estava contradizendo, se fazendo agora como se fosse um Deus. É tanto que há especulações de muitos estudiosos que Deus sumiu com o corpo de Moisés e ninguém achou. E que Satanás teria disputado com Miguel querendo o corpo de Moisés, porque o povo idolatrava Moisés. E Jesus foi acusado até a morte por ter sido contra a lei de Moisés e contra o templo. Estevão foi apedrejado por ter ido contra a lei de Moisés e o templo. E Moisés converteu-se para as pessoas um Deus. É tanto que hoje há pessoas que pegam a figura da divindade, que seria a figura da divindade de Jesus, e eles trocam por outros homens divinizados e vai para eles, pega os exemplos deles até errados e quer pôr no lugar do ensino do Messias, né? Se Moisés falou contra homossexuais e Jesus não falou, se eu estou na aliança da graça, eu vou atender Jesus, eu não vou bater na tecla dos homoafetivos. Mas os que seguem a outros deuses, que são homens, vão para Moisés, que foi um tipo de Deus. Nas entrelinhas foi isso. Na Escritura não, mas a Escritura mostra que a oposição de Moisés de criar coisas, leis que não foi do Pai, Jesus mesmo desaprovou quando pegaram a mulher adúltera e disse: a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Jesus não disse: amém, Deus, é assim mesmo, Senhor, fala, Deus. Não, ele escreveu com o dedo no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas ele não atendeu a Moisés. Ele só atendia a um Deus, que é o Criador. Meus queridos, vocês sabem, o faraó, por exemplo, havia Ramsés, havia Tutacamo, havia Neco, havia vários. Só que faraó é um título dignatário de Deus. Quando se referiam a faraó, era como divindade, ele se fazia um Deus. O bicho cagava e fedia, peidava, mas para ele era Deus, entende? O Herodes estava dando um discurso, e o povo de Israel idólatra, que só eles. Vocês lembram do bezerro que fizeram na ausência de Moisés? Vocês lembram de muita pataquada?
A cabala judaica diz que na época de Salomão o povo caiu na idolatria. O povo só precisa de um empurrãozinho para cair na idolatria. Agora, né, no século XXI, com o empurrãozinho do Macedo, do Valdemiro Santiago e de muitos outros divinos homens, divinos cagões, entende? Que ficam no lugar do Criador se opondo na porta do reino, nem entra nem deixa entrar os que estão entrando. O povo caiu na idolatria, o pior período de idolatria é esse de hoje. Então, o Herodes, o povo idólatra, começou a dizer no discurso dele, isso não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. E então o miserável caiu, e quando o povo olhou, estava sendo devorado por bichos. Mas o povo não aprende, não. Seria preciso ver o Edir Macedo cair no chão sendo comido de bicho para acreditarem, porque o povo está muito idólatra. Era preciso o Valdemiro cair e ficar só o chapéu flutuando em cima do monte de vermes para poder eles acreditarem. Porque quando eu olho para esses homens, eu só vejo eles cobertos de vermes. Eu estava em Camboriú em 2011, tinha 4 homens sentados num banco lá. Um deles era Napoleão Ribeiro Falcão, o outro era Bispo Paulo Moura, outro era Júnior Bola, o outro, eu não lembro se era Adeildo. Na hora que eu fui olhando, eu via 4 cadáveres com a pele toda esfolada assim, saindo vermes do corpo. Aí eu mudei a visão, olhei de novo e vi que eram aqueles homens. Alguém pode dizer, isso é esquizofrenia, beleza, amém. Isso é uma coisa espiritual. Pode ser, não sei. Eu digo que foi eu olhei e o meu cérebro interpretou, eu vi aquilo, pode ter sido que, eu não sei, né? Mas foi isso que eu vi. Meus queridos, então, os Césares, César não é título de rei, é de Deus. Então tinha Neva, tinha Caracalla, tinha Tibério, tinha Juliano, tinha Júlio, tinha um monte de bichos que foram Césares, o Constantino. Mas, quando chamava César, então era um tipo de Deus, né? Salve César, era como Deus, entende? O Hitler, Hitler, as pessoas batendo no peito e chamando o nome de Hitler, Hitler se pôs como uma divindade, como um Deus, entende? Um Deus fedido, um Deus podre, ridículo e cagão, mas ele se pôs como se fosse uma divindade e foi seguido, assim como os demais grandes são seguidos, entende? Diferente de um Bruce Lee da vida, um artista marcial apenas, um coreógrafo, um lutador, um atleta, um filósofo, um pai, né, um marido, que ele dizia, eu não gosto de ser chamado de estrela. Não existe essa coisa de estrela nem nada. Ele era apenas um homem inteligente que influenciava as pessoas com o carisma da sua arte, da sua energia que ele tinha, entende? Ele não se punha como divindade nem nada. Ele nos filmes, no filme a gente coloca qualquer coisa no filme, ele enchia a tela com seu talento. Mas diferente dessa raça que se sente divindades, né? O ego deles do tamanho de um balão inflado que vai explodir. E o Papa? Os papas sentavam numa cadeira de ouro escrito, tu és o mestre, tu és o Senhor, tu és o mentor, tu és o vigário, tu és o Cristo, tu és outro Deus na terra, tu és infalível. Foi isso que Martim Lutero não suportou. Ele queria uma fatia do poder. Só que Martim Lutero escreveu o seguinte, o que estava em Efésios, o justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Ele escreveu as 97 teses porque o Papa, na verdade, se punha como um Deus na terra, um Deus podre, nojento, fedido e deplorável. Se punha como Deus. E sempre foi assim, entende? E aí, meus queridos, tem um outro velho caindo aos pedaços também, que se sente como Deus, é Trump. Donald Trump, dos Estados Unidos. Só que a bola dele está murcha. Todos nós que temos conhecimento sabemos que a soberania do país foi derrubada há muito tempo, muito antes do World Trade Center, as torres gêmeas que foram demolidas em 11 de setembro de 2001, quando eles fizeram um mega sacrifício, sacrificando mais de 2.000 almas ali, o Pentágono, lançaram um míssil no Pentágono, destruíram o Pentágono e a inteligência americana. Na verdade, os banqueiros, a elite global, os Illuminatis, os adoradores do bode disseram, todos os países estão sendo tomados, derrubadas suas soberanias para a chegada do Gador, grande arquiteto do universo. Se você não acredita, amém, não tem importância, entende? E se você conhece mais um pouquinho, passa informação para mim. Dá informação ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Então, meus queridos,
O Edir Macedo também, à semelhança de outros pastores, se tornou como uma divindade, um deus. Um deus feio, parece um caboré depenado, ora parece uma sariema com fome, né? Parece... a cara do Edir Macedo, se botar umas asinhas de morcego, acabou. Já parece um morcego, né? Eu tô brincando, né? Pode achincalhar com a minha imagem também, dizer que eu pareço uma coisa bem trivial. Mas o Edir Macedo, ele se faz um Deus. Quando ele disse assim, eu fui expulsar um demônio, usei o nome de Deus, de Jesus, não saiu. Mas eu fiquei zangado, expulsei. Pronto, virou divindade. E não só ele, né? O Henri Cristo, por exemplo, o Yuri de Nostradamus, o paranaense, Henri Cristo, se dizia ser o Filho de Deus. Mas aí eu concluo dizendo aqui que o pior que está acontecendo são esses pastores aí, como Macedo, como Malafaia, como Valdemiro. O que acontece é que quando uma pessoa passa um dia falando diante das pessoas, as pessoas caem na convicção dele. Entende? Um rapaz que passa um dia todinho falando aos ouvidos de uma moça, ela vai cair na lábia dele, vai acreditar. Agora imagina dezenas, décadas de anos, com Edir Macedo falando nos ouvidos das pessoas. Acabou. As pessoas vão acreditar em tudo o que ele diz. Mas esse homem é um bruxo velho. É um maçom velho arrombado da baixa da égua. Esse homem não é um servo do Criador. Mas vai dizer isso para um monte de pessoas que idolatram ele, que essas pessoas vão apedrejar a gente, vão desejar a nossa morte. Tudo o que esse homem diz, essas pessoas seguem. E sabe qual é o problema? É que esses homens se fazem deuses. Essa multidão de gente que seguem eles são idólatras. E a palavra diz que os idólatras não têm parte no reino dos céus. Esses homens que se postam como divindades, e essa multidão seguindo, aplaudindo, isso não é voz de homem, é voz de Deus. Nas entrelinhas é isso. É claro que todo mundo diz, não, o Edir Macedo, ele não é uma divindade, ele é apenas um homem ungido de Deus. Mas já tem aqueles que acreditam que a Ellen White é uma luz, que Jesus tem a luz maior, mas ela é uma luz menor. A Ellen White se postou quase como uma divindade, entende? Então, um homem como Edir Macedo, se ele fala lorotas, ele fala coisas que não têm sentido, mas a multidão de idólatras segue esse homem, com certeza. Vão ouvir o Messias dizendo para eles, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade, Jesus? Iniquidade é acreditar a homens divindade que não é a minha. É seguir a homens como se fosse seguir a mim. Por quê? Porque o Macedo, ele não ensina a verdade da Escritura. Ele mesmo criou a sua própria teologia. O Silas Malafaia não ensina a verdade da Escritura. Ele criou a sua própria teologia. Um dos maiores exemplos de uma pessoa que criou a sua teologia, com lorotas, com mentiras, foi o Marco Feliciano. O Abílio Santana também nem se fala como mentia nas pregações. Quando ele dizia, segundo o historiador, aí vinha uma enxurrada de lorotas, de mentiras. Então, não siga esses homens. É como dizia Baruque, não siga esses deuses, não pode fazer o bem, não pode fazer o mal. Esses homens fazem o mal porque costumam extorquir tudo de vocês e se postam na porta do reino. Nem entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Então eu digo, se for para seguir ao Criador através do Messias, vocês vão parar de seguir esses homens. Porque esses homens, eles são de Satanás e estão levando uma multidão de almas para o inferno. Quem quer pegar a galinha não diz show, joga milho. Vocês acham que Satanás iria simplesmente aparecer com tridente na mão, rabo de ponta, vermelho, com presas de vampiro, chifres de corno na cabeça, cascos de cavalo e nariz pontudo, queixo de bode, barbicha de bode, sobrancelha de Chico Anísio? Iria aparecer assim e seguir as pessoas para uma igreja? Não. Ele iria se transvestir de líderes. Só que ainda assim a justiça do Criador não deixa que ele se esconda totalmente. Dá para ver a Satã. Seja no Macedo, seja no Valdemiro, seja no Feliciano, no Abílio Santana, seja qualquer desses aí, o João do Trovão, Miguel, dá para ver Satanás ali. Mas, da mesma forma, alguém pode dizer, não, você falou diferenciado, mas eu quero tudo igual. A fábrica da Volkswagen é tudo igual. Você falou diferente, pastor Frank, de outros pastores, mas nós queremos
é a música do Diné, do Capote, ou seja, Galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Todo mundo cantando igual. Você não pode falar diferente, né? Elias não pode ser diferente de 850 profetas de Baal. Ele tem de ser igual. Disseram para o Micaías: ô Micaías, você está saindo da prisão para se apresentar a Josafá e Acabe. 850 profetas de Deus e de Asherá, a mulher dele, o Deus de Israel na época em Samaria, era Baal. Disseram que Acabe e Josafá vai vencer a batalha e que Acabe vai voltar inteiro, não vai morrer. Diga a mesma coisa, rapaz. Por que você quer falar diferente? Já falaram isso aqui para mim. E sabe o que eu respondi? Vá para baixo da égua, filho de uma égua. Você que está cego, não quer abrir os olhos, vá se lascar. E se não gostou, bota uma chupeta na boca, que você fica consolado. Mas eu vou falar a verdade. Amém? Então é isso, meus amados. Diga nos comentários o que você achou. E você que não gostou do conteúdo, é melhor nem comentar. Salta fora. Não comenta não, viu? Porque senão eu vou pegar o seu nome, o seu endereço e você vai tomar uma sola desgraçada, viu? Vai tomar uma surra daquelas. Vai para o hospital, viu? Então, cuidado com o comentário, né? E aos meus amados amigos, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Estamos juntos.